2021, 21 especialistas que pensam o Estado do Rio de Janeiro para falar para a gente o que a gente precisa ter como perspectiva num ano que se inicia com vários desafios, né? A gente ainda está na pandemia, provavelmente quando isso estiver no ar, isso não vai ter passado, mas a gente tem muitas coisas a fazer e por isso mesmo que é tão importante essa reflexão conjunta. Eu estou aqui com o João Casale, que é do Sistema B, e vai falar para a gente um pouquinho sobre o diagnóstico, que desafios, na verdade, surgiram aí no nosso horizonte, né, de Estado do Rio de Janeiro, de cidade do Rio de Janeiro, diante da perspectiva da instituição que ele atua, né, e trabalha, e o que a gente pode pensar juntos em fazer, em organizar aí para 2021. Oi, João, tudo bem? Olá, Geisa. Bom dia, tudo ótimo. Super obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. É muito importante para a gente a parceria do Fórum e da Alerj, e desde esses últimos 2 anos, principalmente, a gente tem co-criado bastante soluções aí para o território do Rio de Janeiro, então é um prazer continuar nessa caminhada. João, que diagnóstico você faria desse momento assim que o Estado do Rio de Janeiro mergulhou, né, durante a pandemia, e que desafios também a pandemia traz para o cenário econômico, né, e para o que a gente precisa direcionar para negócios que nascem numa nova perspectiva, em que o lucro é menos importante do que a solução dos problemas que aquele negócio pode gerar? É importante dar um contexto também, né? O Estado do Rio, ele não está sozinho, né, nessa agenda. Na verdade, o modelo predominante econômico, ele prevalece no Brasil, prevalece no Estado do Rio, prevalece no mundo inteiro, e principalmente agora que está muito claro, depois da pandemia, com a aceleração digital, que a gente vive num mundo globalizado, e que nós aqui, através do Zoom, né, numa call, a gente pode estar o tempo inteiro dialogando com outros territórios do mundo inteiro. É importante a gente sempre comparar o que está acontecendo em cada um dos lugares e não só isso, acho que é importante lembrar o contexto do ente público do Estado do Rio de Janeiro, né, diante de um país que tem 27 estados, diante de um território que tem 92 municípios, né? Então, entender o Estado do Rio, a importância desse agente do Estado do Rio, agente econômico, no diálogo com todas essas instituições, né, do poder público e, obviamente, com todas as outras instituições de mercado e da sociedade civil. Então, o Estado do Rio de Janeiro não está sozinho. É muito importante a gente caminhar junto e criar soluções em conjunto, né? Bom, o nosso modelo econômico, que bebe dessa fonte, né, do PIB, que bebe dessa fonte do crescimento a qualquer custo e bebe dessa fonte do business as usual, ou, né, negócios, a primazia do lucro para beneficiar acionistas em detrimento de todos os outros atores, né, da cadeia, como funcionários, como fornecedores, como consumidores e até o próprio governo e o meio ambiente, já está claro para todo mundo que esse modelo não funciona, né? A gente está diante de mais uma crise econômica. Uma crise que a gente viu muito forte, né, que começou em 2008 e nos atingiu, né, nos trazendo a recessão 2 anos depois. E, mais uma vez, agora a gente vai ter uma crise econômica que vai se acentuar no ano que vem, porque a gente ainda está em meio a uma pandemia que não temos certeza ainda sobre qual é o dia que essa vacina chega, né? Chega no sentido de conseguir realmente fornecer para toda a população, então conter essa crise de saúde pública, digamos assim, que certamente vai ter a sua consequência de recessão econômica. O Banco Mundial, por exemplo, eu não tenho os dados específicos do território do Rio, mas o Banco Mundial já fez um estudo prevendo uma recessão para o ano que vem de
5,4% globalmente. Isso olhando para o PIB. Bom, eu acho que eu posso antecipar que eu não sou nem um pouco favorável a esse indicador para a gente analisar a nossa economia. Eu acredito que ele seja muito restritivo, né? Ele, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente continua usando o PIB como indicador que, na verdade, mede financeiramente bens e serviços e o total disso ao longo do ano. E eu acho que a primeira coisa a gente deveria olhar para outros indicadores que consigam realmente avaliar a felicidade da população, o bem-estar da população, as reais necessidades que a gente precisa e, naturalmente, a gente ter uma dimensão econômica, mas, ao mesmo tempo, ecológica e social. O ecológico e econômico, eu não sei, né, porque o mainstream enfim, a realidade política insiste em separar, mas, na verdade, a gente está falando basicamente da mesma coisa, né? O prefixo eco, de oikos, né, de casa, um é cuidar da casa e o outro é administrar a casa. Então, é fundamental que a gente olhe em todos os projetos e negócios que sejam planejados, executados, implementados, que essas três esferas andem juntas, né? Então, por exemplo, se você está criando um projeto para, enfim, resolver algum problema ambiental, né, de gerar energia limpa, por exemplo, que a gente pense em gerar energia limpa com o emprego, né, de empregos verdes para você beneficiar a população que precisa de emprego, ao mesmo tempo você gerar renda, né, distribuir a renda, então você beneficiar economicamente. Então, esse tipo de análise tridimensional precisa acontecer. E eu acho fundamental que o Estado do Rio de Janeiro, né, a administração do Estado do Rio de Janeiro, né, a administração dos municípios que compõem o Estado do Rio de Janeiro, que tem que estar sempre andando juntas, que olhem para ferramentas e avaliações que consigam dialogar com outros territórios para fazer comparações que sejam razoáveis nesse sentido, porque no mundo globalizado é importante a gente trazer a relocalização, ou seja, a glocalização, né? Você conseguir unir o global com o local. Então, por exemplo, a ONU tem essa Agenda 2030, né, das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que criaram 17 ODS e 169 metas como causas que precisam ser endereçadas nos próximos 10 anos. E essa é a nova linguagem mundial para tratar sobre questões econômicas, sociais e ambientais. Então, é fundamental que o Estado do Rio consiga olhar para essas 17 ODSs e entendendo o que ele pode endereçar no território do Rio de Janeiro e, mais ainda, agora, compondo essa nova ferramenta que também está sendo muito utilizada, especialmente no âmbito privado, o ESG ou ASG, né, que é ambiental, social e governança, que essas três esferas, junto com a governança, consigam também andar juntas. E governança, a gente está falando basicamente de questões de lei de proteção de dados, questões de anticorrupção, cláusulas de anticorrupção. Então, não dá para olhar só uma parte, né? A gente tem que olhar para o todo. Nesse caso, as empresas, né, têm virado também, têm sido exigidas por parte dos consumidores também de assumir essa posição, né? Quer dizer, não é só uma demanda, não é só não é voluntário isso apenas, quer dizer, tem uma questão de mercado aí por trás, de consumidores mais conscientes, que olham não só o rótulo, mas também posições e atitudes tomadas pelas empresas. Nessa perspectiva, como é que tem sido a adesão das empresas a esse olhar, né, do Sistema B, que traz também todas essas responsabilidades à tona para um diálogo com a sociedade? E como essa experiência também pode ajudar no setor público? Pode ser uma devolutiva, na verdade, né, das empresas para o setor público como um caminho, né, que pode ser trilhado pela sociedade.
Sim. Bom, o Sistema B é uma organização que promove a mudança através do mundo dos negócios, né? Como dos agentes de mercado. O negócio como uma força de transformação social e ambiental. As empresas são agentes econômicos fundamentais, né? No último ranking da Forbes, no ano passado, já mostra que os 100 maiores economias do mundo, né, os 100 maiores PIBs do mundo, 69 são empresas. Então, hoje é até complicado você dividir a empresa como um agente microeconômico de um país como um agente macroeconômico, porque, na verdade, está tudo muito misturado. Então, a gente acredita que, através dos negócios, nós podemos provocar intensas transformações estruturais. E existem várias agendas, né, que nós estamos seguindo e promovendo. E, nesse momento, o foco, sem dúvida alguma, é uma agenda de baixo carbono, né? Nós temos aí dados científicos razoáveis e comprovados, e evidências que demonstram que a gente precisa diminuir as nossas emissões de gases de efeito estufa, ou seja, diminuir a nossa atividade de carbono, para que a gente consiga chegar a 1,5 até 2030. E isso não é uma agenda muito fácil. E a verdade é que os grandes maiores poluidores do mundo vêm através de indústrias, vêm através, né, de desmatamento, de agricultura. Então, é muito importante que a gente consiga apoiar os negócios a fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia que tenham empresas como agentes econômicos que resolvam problemas sociais e ambientais. Então, que eles olhem para isso, para essas soluções, antes de pensar em lucro. O lucro é uma consequência super importante, né? Todas as empresas têm fins lucrativos, mas é importante olhar para essas três esferas juntas. Então, isso no ponto de vista ambiental, o carbono é a nossa grande agenda, e no ponto de vista social, o fim das desigualdades, né? Então, agora a gente lançou esse ano, em parceria com o IDBR, uma campanha de antirracismo, para a gente, de fato, conseguir endereçar aqui no Brasil um problema estrutural. Então, essas são duas das agendas que nós estamos priorizando nesse momento, sem deixar de lado todas as outras relacionadas a meio ambiente e social. Em relação a Rio de Janeiro e como a cidade, e as cidades, na verdade, né? Porque quando a gente fala de Rio, é impossível não considerar a região metropolitana como um todo, já devido à própria conexão, né, que existe com o trabalho, com o emprego, com oportunidades da região metropolitana com a capital. Então, pensando sobre a perspectiva das cidades, de que forma elas podem se conectar com essas agendas que hoje o Sistema B prioriza e como isso pode ser trabalhado também no nível da administração pública, que é também um nível de geração de mudanças, né? Quer dizer, de experimentação de mudanças que estão acontecendo na sociedade ou que devem endereçar justamente as mudanças da sociedade. Obrigado pela pergunta, porque, de fato, a gente precisa olhar para o território, né, na hora de promover as transformações. O Brasil é um país continental, e a nossa estratégia de expansão do movimento ao redor do país se ramifica nos próprios estados. Então, a gente desenvolveu comunidades BEIs regionais que atuam de acordo com as características e necessidades de cada território. Evidentemente, a Amazônia tem uma necessidade e o Rio de Janeiro tem outra necessidade. E o Rio de Janeiro sempre foi um ambiente muito fértil para a gente. Inclusive, o Rio teve a primeira comunidade B, né, do mundo a ser desenvolvida, e o primeiro programa de cidades mais B, que hoje já está em quase 10 cidades ao redor do mundo e está crescendo cada vez mais, onde a gente começou em 2016 com o lançamento da primeira edição do Rio Mais B. E o que é o Rio Mais B? O Rio Mais B é uma célula desse programa Cidades Mais B, que é uma iniciativa multissetorial, onde todos os stakeholders, todos os atores de um território participam
O foco começou com empresas, muito pelo nosso conhecimento, pelo nosso trabalho com empresas e com negócios de impacto, mas hoje já tem a presença da sociedade civil e de parceiros, inclusive da Alerj, de parceiros que pertencem à esfera pública. Então, esse programa digamos assim, uma iniciativa nossa que está conectada com o território. Então, no Rio de Janeiro, desde 2016, e agora a gente está lançando a segunda edição, inclusive no final do ano, no mês que vem, do Rio Mais B, que conta com um laboratório de transição para apoiar empresas que precisam entender melhor o que é esse universo de impacto, entender como que elas podem incorporar melhores práticas nos seus negócios, entender o que está acontecendo de boas coisas, né, aqui no Rio, no Brasil e no mundo. Mas também existe uma vertical muito importante do trabalho, que a gente certamente vai contar com a parceria da Alerj, do Fórum e de vários outros, que é sobre o papel de políticas públicas, né, da regulamentação dessa mudança. A gente sabe que as regras do jogo precisam ser mudadas, porque as regras do jogo que a gente dança, digamos que seja uma dança, elas foram feitas há um tempo atrás com base em modelos, né, da economia clássica, em modelos da primazia dos acionistas e tudo mais. Então, a gente precisa desse dinamismo, dessas alterações. E agora, ano passado, né, que o marco regulatório dos negócios de impacto conseguiu ser aprovado no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a expectativa de, através desse comitê que está sendo formado, a gente conseguir, de fato, co-criar mudanças com os agentes do território para conseguir regulamentar e mudar algumas dessas regras do jogo aqui para o estado do Rio de Janeiro. E isso implica em várias dimensões, desde incentivos tributários até novas leis de licitação pública, até benefícios para empresas que mensuram e reportam o seu triplo impacto positivo, até, quem sabe, a gente conseguir aprovar, que isso precisa ser em âmbito nacional primeiro, mas que inclusive, existe já um anteprojeto de lei rodando ali no Ministério da Economia, mas também temos interesse em trazer aqui para o Rio, no âmbito da junta comercial, a possibilidade de criar a lei de benefício, que é um modelo, né, uma qualificação de um modelo legal de uma empresa que já começou em alguns estados dos Estados Unidos, a Itália aprovou, aqui na América Latina, Colômbia, Equador, também já aprovaram, isso está avançando em vários dos outros países, inclusive no Brasil, que é uma possibilidade de uma empresa conseguir se registrar na junta comercial, assim como ela tem a opção de dizer que ela é uma microempresa, ou seja, ME, né, limitada a ME, ou que ela é uma pequena empresa, ela tem a possibilidade de se qualificar como B, ou seja, como de benefício. Então, no caso, a empresa que eu sou sócio fundador, por exemplo, a Iônica, que é uma empresa limitada, ela seria Iônica Limitada B. O que significa isso? Significa que dentro da certidão da empresa, ou seja, né, a nossa identidade ali no contrato social ou no estatuto social, no caso de sociedades anônimas, você vai cumprir alguns requisitos de mensuração de triplo impacto positivo, de reporte, né, para você estar reportando e mostrando com evidências as boas práticas que você está fazendo ou não. Então, isso, além de ter um caráter energético e educacional muito importante, né, porque com essa regulamentação você está trazendo mais e mais pessoas, né, para dentro dessas discussões e ampliando essas possibilidades, você inibe o que é o greenwashing, ou seja, você dificilmente vai conseguir dizer que é consciente se você não comprovar que é consciente, né? Então, a importância de uma mensuração para isso. E você vai ter que atender também condições de governança, de ética. Então, assim, isso é algo muito bonito, porque o empresário tem a opção de ir num caminho do meio. Ele não precisa abrir uma organização sem fins lucrativos, ele também não precisa ir
e ter um negócio tradicional só pensando no lucro. Ele pode abrir uma empresa que resolva um problema social ou que resolva um problema ambiental, mas que desde o início, né? Desde o início da empresa. Então, a gente acredita que em breve essa agenda vai conseguir ser incorporada aqui no território do Rio de Janeiro também. João, na sua fala fica muito evidente assim, essa conexão que existe mundial. Quer dizer, essa não é uma agenda específica que o Rio de Janeiro leve, ela tem alguns pioneirismos que são importantes de serem registrados para que as pessoas conheçam e tenham essa consciência, mas também é algo que a gente está dialogando com vários outros países, com vários movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Levando em consideração, né, a ODS, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você já trouxe aqui na sua fala, quais são as perspectivas que você enxerga assim, de colocar isso de fato no dia a dia do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, já foi iniciado um movimento, já existem empresas conectadas, instituições olhando para essa agenda, mas de que maneira, assim, cada 2021 pode ser um espaço, um momento de novos ventos e de uma nova atitude em relação a essa questão da responsabilidade social que todos temos que ter, não só as empresas, né, mas também o governo nas suas atitudes, na regulamentação voltada a gerar esse ambiente favorável a esses empreendedores e principalmente na formação também desses empreendedores que precisam aí agregar outras preocupações, né, além do próprio o que seria o PIB das empresas, né? Mas assim outras preocupações que também têm que estar somadas a essa agenda. De fato, essa é uma agenda global, né? E eu gosto de olhar para isso pensando no estado do Rio de Janeiro como um agente local de uma agenda global, ou seja, promovendo ações locais, né? Uma ação que é feita no território do Rio de Janeiro, assim como a criação do Rio+B, que surgiu e plantou sementes em outras cidades. Então, isso é uma agenda local. Aqui, tanto no Rio+B como na Rio de Impacto, a gente está promovendo ações que podem ser replicadas em outros territórios. E é muito importante a gente estar consciente e caminhando junto, né? Por exemplo, a província de Mendonça, né, que seria um estado da Argentina, lançou primeira compras públicas de triplo impacto positivo que beneficiam empresas na hora de fazer a licitação, que mensuram, reportam o seu impacto, né? E a gente pode replicar aqui com um modelo tão bem sucedido. Então, a nível global, está tudo mudando, todos estão mudando, que esse modelo não funciona mais e que está todo mundo saturado disso. Então, o mundo está atingiu esses pontos de acupuntura e essa agenda do novo capitalismo ou das novas economias, a gente pode trazer tantos nomes interessantes para chamar isso, mas o que importa é a essência do que está por dentro disso, né? No sistema B e no movimento B em geral, existe uma teoria de mudança, né, do movimento que caminha em direção a desenvolver um capitalismo dos stakeholders, o capitalismo dos atores, não o capitalismo dos acionistas, mas um capitalismo que beneficia aos funcionários, que beneficia ao consumidor, que beneficia aos fornecedores, beneficia ao meio ambiente e não simplesmente a primazia, né, dos acionistas. Então, nós estamos muito próximos da ONU e dessa agenda, né? Existe uma parceria global com o Pacto Global, que é a entidade da ONU, né? O braço da ONU que trabalha junto com empresas e que desenhou os ODS depois dos ODMs, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Inclusive, em parceria, nós lançamos uma ferramenta de mensuração que chama SDG Action Manager, o ODS, Ações ODS, que foi lançada agora em janeiro. Ela é gratuita, ela tem aproximadamente 400 perguntas e ela conversa com a ferramenta de avaliação de impacto B que a gente utiliza para fazer certificação das empresas, né? Para empresas que obtêm
os pontos necessários para se tornarem empresas B. E isso é muito importante, porque isso traz uma linguagem comum, né? Então, uma empresa que é uma empresa B e ela responde às questões das ODSs, isso vai ficar evidente para o mundo inteiro, para uma empresa do mesmo setor que queira fazer um benchmarking lá na Suécia, ou na África, ou na Austrália. Isso a gente vai criando e vai subindo o nível, a barra, né, do que é a mensuração de impacto e o que um negócio de impacto precisa ser, né? E aí a gente não volta mais para trás, digamos assim, não tem retrocesso nem ambiental nem social nesse sentido. Então, só reforçando a ideia de que essa agenda local é fundamental, né? A gente precisa andar junto com cidades, com estados e com países e com nações, porque nós vivemos no mesmo planeta. Somos aqui 7,5 bilhões de pessoas que estão bebendo os mesmos recursos. Essa aqui que é a nossa casa e é muito importante a gente, claro, preservar o nosso DNA cultural, né, carioca, fluminense, daqui do território de Janeiro, mas sabendo que a gente está aqui andando como humanidade para enfrentar esse desafio e transformar esse modelo para que, de fato, ele comece a atender às necessidades, né, e traga bem-estar para todo mundo. João, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite de contribuir aqui com a reflexão desses 21 especialistas para a gente pensar 2021 e também o século 21, né? Dizem outros especialistas que analisam esse momento de pandemia que a gente finalmente entrou pela dor no século 21 com as mudanças que estavam previstas aí no horizonte, mas que só aconteceram empurradas pela pandemia. Então, muito obrigada por ter participado aqui do nosso encontro. O prazer é todo meu, Geisa, e vamos juntos.